Foi o Bruno que perguntou. Boa noite, eu quero deixar minha pergunta registrada. Na Gwent do Dr. Hud, como é feita a invocação do anjo que frustra o Daimon? Precisa de algum pantáculo? É feita alguma oração em específico? Então, vamos lá. O principal da Gwent do Dr. Hud, pra quem não conhece, pessoal, existe a Gwent do Ars Gwent, aquela Gwent popular que todo mundo conhece, né? A Gwent do Ars Gwent, a Gwent solomônica, e existe a Gwent do Dr. Hud, que é a Gwent do Liber Malorum Spiritum, especificamente esse é o Grimório escrito, né, por Dr. Hud, Liber Malorum Spiritum, e a Gwent apresentada por Dr. Hud no Liber Malorum Spiritum, ela tem algumas pequenas mudanças. A Gwent tradicional popular, acho que eu vou falar popular e não exatamente tradicional, porque a Gwent do Dr. Hud ela é mais antiga do que essa Gwent que a gente tem agora. A Gwent popular, ela usa apenas uma fonte de poder e de autoridade, que é a fonte de poder e autoridade divina. Por isso que durante e antes, até no final da ritualística, o tempo todo está sendo citado nomes divinos, você clama a Deus, você faz invocação aos nomes de Deus, tem lá a oração do não-nascido, etc, etc. Tudo isso para se aproximar, invocar esse poder maior, que é o poder divino, para que através do poder divino você consiga ter êxito no teu objetivo em si, que é manifestar aquele espírito, e ter autoridade, proteção, algumas coisas que são necessárias para algumas coisas dentro da prática da Gwent. A Gwent do Dr. Hud, vulgo Gwent, né, do Liber Malorum Spiritum, ela, além da invocação do poder divino, trabalha com a invocação também angelical. Então você tem poder divino e poder angelical, são duas fontes de poder para trazer maior efetividade ao sistema, proteção e autoridade. Essa fonte angelical, essa fonte de energia angelical é uma fonte de energia angelical específica, onde você canaliza, atrai e invoca a energia do anjo contrário ao anjo correspondente. Nós temos 72 Daimons da Gwent e temos 72 anjos cabalísticos. Então é feito, né? Dr. Hud fez essa ligação dos 72 anjos cabalísticos com os 72 Daimons, fez essa correspondência, essa equivalência. E a partir disso a gente tem lá a relação de cada anjo para cada daimon, e quando você vai durante uma ritualística de Gwent do Dr. Hud, Gwent do Liber Malorum Spiritum, você, além do poder divino, você também invoca, atrai a energia daquele anjo em específico que corresponde ao espírito, ao daimon que você está querendo evocar. Como que isso é feito? Não confundam, pessoal, invocação com evocação. Invocação, quando os grimórios antigos falavam de invocação, não necessariamente estava falando de manifestar a consciência daquela entidade. Invocação é mais no sentido de você atrair energia ou internalizar energia. Então, na Gwent do Liber Malorum Spiritum, você não literalmente conjura o anjo, ou seja, a presença, a consciência do anjo, ela não necessariamente está ali. O que você faz é invocar, de alguma maneira atrair, manifestar no teu templo, no teu local de prática e também no teu corpo de energia, uma parcela da energia daquele anjo. Eu sempre falei para vocês que energia é diferente de consciência. Consciência é a mente, né, do anjo, aquilo que você pode ver, pode ouvir, pode conversar. Energia é apenas energia pura, sem consciência, sem a presença de fato, né, daquele anjo. Então, utilizam-se de alguns mecanismos para atrair uma parcela dessa energia, e através dessa energia aplicada, ritualística, e você em comunhão também com aquela energia, você tem, como eu falei, além do poder divino, você tem também ao teu lado o poder angelical dentro da tua prática da Gwent. Na prática, como que é feito isso? Primeiramente no selo. O selo da Gwent do Liber Malorum Spiritum é um pouquinho diferente. A minha câmera não vai focar muito, mas acho que é o suficiente para vocês verem. Aqui eu tenho o selo de Gremory. Normal, como qualquer selo do Ars Goetia, tem o selo do espírito aqui. Aqui embaixo tem escrito Gremory. E aqui em cima também está escrito Gremory, porém em hebraico. Tá? Então tem um nome do espírito. Esse aqui é um modelo tradicional, né, de selo do Liber Malorum Spiritum. E aí no verso aqui temos o segredo. Diferente dos selos, né, do Ars Goetia popular, que o verso do selo é em branco, na Gwent do Dr. Hud, no Liber Malorum Spiritum, temos isso aqui, temos uma adaptação onde no verso do selo você tem nome do anjo, nesse caso aqui o anjo que corresponde a Gremory é Poiel, temos o nome do anjo aqui, e temos de novo o nome do anjo aqui em hebraico, tá? E aqui no meio, de novo, não vai pegar muito bem, tem um pequeno trecho, uma pequena frase em latim. Essa frase em latim geralmente é a primeira frase de uma passagem bíblica ou de um salmo bíblico. A maioria é salmo, mas tem alguns outros que não são salmos, são de alguns livros. Se eu não me engano, tem alguns espíritos ali, alguns anjos que carregam um trecho de Gênesis, algumas coisas. Geralmente é salmo, mas tem outros livros da Bíblia também.
É uma pequena passagem bíblica, uma frase, né, o início de um trecho de uma passagem bíblica, escrito em latim, certo? Então este é o salmo ou a passagem bíblica correspondente ao anjo. Então a gente tem o nome do anjo em hebraico e em latim uma determinada passagem bíblica que corresponde a esse determinado anjo. Tá? Então, primeiro ponto, o selo muda. Deixa eu pegar outro selo para exemplificar para vocês. Esse aqui já não é tão tradicionalista, esse aqui eu fiz mais a freestyle ao meu jeito. Selo de Siri, como vocês estão habituados, né, o selo do espírito no meio, o nome ao redor, né, como qualquer outro selo do Ars Goetia. No verso, temos passagem bíblica em latim. Aqui, se eu não me engano, é justamente esse que é o trecho de Gênesis. Aqui está escrito, em princípio, criatem Deus caelum et terra. Né? No princípio, Deus criou o céu e a terra. Perdão pelo meu latim mequetrefe. E aqui eu escrevi Yamabiá, que é o anjo correspondente a Siri. É uma pequena variação, mas vocês veem que é a mesma coisa, na mesma essência. O nome do anjo atrás, com a passagem bíblica em latim, e o selo do espírito aqui. Isso aqui é uma das principais características da Goetia do Dr. Hud e o Goetia do Liber Malo no Espírito. O selo ele é adaptado, né, com base nisso. Durante a liturgia, de preferência, vai ter ali um trecho da liturgia, durante as orações preliminares, que você vai fazer a leitura desse salmo na íntegra. Então é interessante porque você tem aqui um trecho daquele salmo já gravado no selo, ok? E durante a liturgia, quando você está lá, né, nas preliminares da ritualística e você pronuncia aquele salmo na íntegra, o salmo que corresponde ao anjo correspondente, ao daimon, você faz o link energético dessa oração, desse salmo ou dessa passagem que você está lendo com o selo. Porque, de novo, as mesmas palavras que você está pronunciando na passagem estão aqui no selo também. Não necessariamente você precisa pronunciar em latim, você pode pronunciar em português ou no seu idioma e tudo mais normalmente. Mas o tradicional é deixar no selo em latim, né? Mas a pronúncia depois do salmo em si você pode fazer no português, não tem problema. Eu, pelo menos, sempre fiz assim, nunca senti nenhuma alteração, tá? Então, esse é o ponto. A oração do salmo é basicamente isso. Tradicionalmente é isso. É o selo que muda e a leitura do salmo daquele determinado anjo. No meu, não digo meu método, assim, mas da maneira como eu aprendi e da maneira como eu senti de praticar a Goetia do Dr. Hud, a Goetia do Liber Malo no Espírito, eu acho um pouco vago demais você só utilizar do salmo e só a presença do nome do anjo no selo. Eu queria um pouco mais, eu sentia falta. Poxa, né, eu queria algo além desse salmo, eu queria algo mais direto ao anjo. Então, geralmente, o que eu faço? Além da leitura do salmo, eu faço uma oração ao anjo, tipo, chamando pelo nome do anjo, pronunciando o nome do anjo. Tem algumas orações, por exemplo, Cabala de Hakash Barakash. Na Cabala de Hakash Barakash, a gente tem 72 orações correspondentes a cada um dos 72 anjos. É o que eu indico para os meus alunos do Evocando, para os meus alunos do curso de Goetia. Eu falo, pessoal, pega lá a Cabala de Hakash Barakash, anota a oração do anjo e, além do salmo, põe também a oração do anjo. Acredito que, assim, a Cabala de Hakash Barakash ela é uma obra relativamente moderna, né, nova. Talvez na época que o Dr. Hud escreveu esse método dele, né, que é o método do Liber Malo no Espírito, não tinha assim catalogado 72 orações, uma oração para cada um dos 72 anjos, orações específicas para eles, né? E aí talvez deixaram só o salmo, né? O salmo era o suficiente, o salmo era a maneira de se conectar com aquele anjo. Mas de novo, eu particularmente nos tempos modernos eu acho que ainda é um pouquinho vago. Talvez além do salmo seria realmente legal a gente fazer também uma oração direta ao anjo, pronunciando o nome dele, certo? E fazendo uma oração destinada ao anjo. Assim, dessa forma, através de leitura de salmo e através de uma oração ao anjo, a gente faz o quê? A gente invoca, atrai energia angelical, de novo, energia, não consciência. A gente atrai a energia angelical, a gente absorve isso no nosso corpo de energia, a gente traz isso também para o ambiente de prática, onde você está executando o ritual, e aí além do poder divino, que é o padrão clássico, né, da execução da Goetia, você tem energia divina e energia angelical para deixar o teu ritual ainda mais seguro, ainda mais eficiente. Eficiente no sentido de que você vai manifestar aquele espírito que você quer manifestar, você não vai manifestar um obsessor, você não vai manifestar um zombeteiro. É a efetividade de realmente abrir o portal através da autoridade divina, através da autoridade do anjo, para abrir o portal corretamente, para manifestar o espírito que você quer manifestar, e não, né, nada mais além disso. E ter alguns recursos a mais ali de proteção também. Querendo ou não, acho que uma das principais coisas que o pessoal busca na prática da Goetia do Dr. Hud é proteção.
Mas é isso, essa é a questão da Goethe do Dr. Hood. Né, Goethe do Liber Malor Espírito. É você atrair energia angelical a partir do selo, oração ao anjo, salmo correspondente ao anjo, e é isso.